Então, vamos começar as aulas de hoje. Eu acho que a primeira a apresentar é a Fernanda. A Fernanda está até, inclusive, aqui comigo no Vita, e ela vai apresentar aula sobre ventilação mecânica. Pode começar, Fer. Uau! Eu sou a Fernanda, especializando do primeiro ano de Medicina Intensiva pelo CPET, e a aula de hoje é sobre ventilação mecânica, os princípios fundamentais. Bom, eu estava falando, então, sobre a função, né, do suporte ventilatório mecânico, que ele envolve desde o alívio da musculatura respiratória do paciente, fornece a garantia de fornecimento de fluxo e transporte de O2 e CO2, redução de dispneia, diminuição do trabalho respiratório e a melhora da oxigenação e clearance de CO2 do paciente. E como que funciona essa ventilação mecânica? Ela é o inverso em relação à fisiologia respiratória humana, que se dá, né, o normal, por pressão negativa, com a expansão do tórax, e com o diafragma, o ar entra por pressão negativa dentro dos nossos pulmões. A ventilação mecânica é o oposto, esse ar é empurrado para dentro dele. Bom, na história, o primeiro ventilador mecânico que se tem história aconteceu na Escócia, em torno de 1832, e eram esses ventiladores tanque. Eles também funcionavam por pressão negativa, então essa máquina fazia com que o tórax expandisse para entrar ar no paciente. Isso foi até se aprimorando com tecnologia ao longo dos anos, mas devido ao tamanho e tudo mais, isso foi ficando para trás, até que em 1950 foi lançado o ventilador por pressão positiva, mais ou menos semelhante a esse que a gente conhece hoje. Algumas definições importantes. A gente vai trabalhar com algumas propriedades do pulmão. E essas propriedades são essas três, que são que nos garante que essa ventilação vai acontecer, que é a elastância, a resistência e a complacência. A elastância, ela está mais relacionada com a capacidade de expansão na inspiração do paciente. A complacência é o tanto que ele tem poder de retração. E a resistência são todas as propriedades que resistem à entrada de ar. Tubo, via aérea, as doenças intersticiais, etc. A elastância e a complacência, elas estão muito relacionadas ao volume, e a resistência mais à pressão e a fluxo. Outra definição bem importante também é a questão do ciclo ventilatório. É a partir do ciclo ventilatório que a gente vai observar como é que a nossa ventilação está acontecendo. Então, é muito importante isso estar certo na nossa cabeça. Então, a primeira fase é a fase inspiratória, que é a fase em que abre a válvula inspiratória e fecha a válvula expiratória, está fechada, na verdade, e por isso o ar entra dentro do pulmão. Ciclagem é o período em que essas duas válvulas são fechadas, e a fase expiratória é quando a válvula expiratória abre e a inspiratória fecha, e o disparo é quando a expiratória fecha para iniciar novamente a inspiração. Esse gráfico aqui mostra o fluxo nessas diferenças de fase. Aqui, o número 1, ele ficou mais para o meio, mas é porque é para mostrar que durante a inspiração, o fluxo ele é mais acelerado até que ele vai atingindo uma estabilidade. Aí inicia a ciclagem, que o fluxo diminui, e aí na expiração, novamente, o fluxo aumenta, mas de forma mais gradual, até que novamente acontece o disparo para iniciar uma nova inspiração. Alguns parâmetros, né, que a gente já conhece bem, mas a critério de revisão. Então, o primeiro parâmetro é FO2, que é a fração inspirada de O2. Então, o ar que o ventilador vai jogar, ele é composto basicamente por ar comprimido e oxigênio. E a FO2 é quanto que isso é de oxigênio. Estudos mostram que manter uma FO2 acima de 60%, 0,6, por um tempo prolongado, pode aumentar efeitos tóxicos por espécies reativas de oxigênio, a telectasia de reabsorção e, no caso, uma piora da relação ventilação-perfusão. Outro parâmetro também é o volume corrente, que é em torno de 6 a 8 ml quilo de peso ideal do paciente. Essa aqui é a conta que dá para fazer, né, para calcular bem certinho o peso ideal. E outro detalhe importante também é que nos pacientes com SARA, realmente esse volume não é muito bom que seja acima de 6 ml quilo, tudo por proteção mesmo, além de manter uma pressão de platô abaixo de 30 e uma hipercapnia permissiva, são os três macetinhos aí da SARA. Isso diminui a mortalidade. Também, outro ponto bem importante
quanto ao volume corrente é que valores aumentados de volume corrente podem gerar edema pulmonar de origem não cardiogênica nesse caso. Pressão de pico e pressão de platô. A pressão de pico é a maior pressão que tem dentro da via aérea. Então, ela tem muita relação com a resistência que o ar vai fazer para entrar naquela via aérea. Então, por exemplo, se o paciente está com uma rolha, alguma coisa que esteja obstruindo, essa pressão de pico pode aumentar. E não é o ideal que ela fique, o ideal é que ela fique abaixo de 35 a 45. A pressão de platô, ela já é uma pressão mais que nos fala a respeito da pressão transpulmonar, que é a pressão depois da pausa inspiratória. E ela também tem um valor limite ali de mais ou menos 30 milímetros de mercúrio. O driving pressure, ele é muito importante porque ele é a pressão de distensão. Então, ele pega a pressão de platô, que é depois da pausa inspiratória, e diminui a PIP, que é a pausa expiratória final, para ver o tanto que dentro de uma inspiração isso foi distendido. E a driving pressure, ela teve uma grande importância até nos estudos de COVID, né, porque pacientes que foi realmente protegido com a driving pressure abaixo de 15, os valores ideais para o paciente, realmente tiveram uma diminuição importante da mortalidade. Frequência respiratória, né, que isso, lógico, é individualizado, mas fisiológico de 12 a 16 por minuto. O tempo de inspiração e expiração, que geralmente 1:2 é um valor que pode dar muito certo, mas também individualizado conforme o paciente, gasometria e caso clínico. Volume minuto, que é o volume total vezes a frequência respiratória, então quanto de volume vai entrar no paciente naquele minuto. E esse é um valor muito importante para a gente determinar o PaCO2 e a PIP. A PIP, então, como eu expliquei, é a pressão que fica no pulmão depois que o paciente expirou. Isso tem duas metas muito importantes e boas. Isso pode melhorar a oxigenação do paciente, porque os alvéolos vão ficar mais abertos, e isso vai diminuir o trabalho respiratório e vai evitar a alto PIP. O valor mais ou menos fisiológico é de 5 milímetros de mercúrio, lembrando sempre da individualização do caso. Aí, resumindo um pouquinho dos modos ventilatórios, modo, então, determinado a volume. Aqui são os gráficos de determinação de volume. Então, a gente vai colocar para o ventilador quanto que eu quero que o paciente faça de volume. Aí, a gente também vai, né, colocar de parâmetro frequência, modalidade de tempo, que pode ser o fluxo, relação INS-IES, tempo de inspiração. A PIP e a FO2, que a gente também sempre vai modular. O que a gente tem que tomar cuidado nesses modos? Porque, como vocês podem ver no gráfico, o volume e o fluxo vão estar mais ou menos, vão estar sempre pré-determinados. Mas a pressão depende muito do que o paciente vai demandar e do tanto de volume também que eu quero que faça. Então, isso a gente perde um pouco o parâmetro, isso pode gerar barotrauma, isso a gente tem que se atentar muito, então, no final das contas, na pressão de pico e pressão de platô, quanto que ele está fazendo. Já a ventilação determinada da pressão, você vai escolher a pressão inspiratória, frequência respiratória, tempo de inspiração ou relação INS-IES, PIP e FO2. Então, nesse estilo de ventilação, o fluxo e a pressão vão estar ali pré-determinados e o volume ele vai ser variável. E isso daí já gera outro risco, que é o risco da hipoventilação. Então, a gente coloca uma pressão e o paciente ventila menos volume do que a gente gostaria. Então, tem que ficar atento ao valor do volume minuto. Aí, os modos de disparo. Então, existem vários modos de disparar essa ventilação. A ventilação controlada é uma ventilação que não há nenhum esforço do paciente, é tudo o ventilador que vai fazer. Na verdade, isso não tem nenhum benefício para o paciente, a gente praticamente não faz isso, mas é usado em anestesia, sedação profunda, bloqueio neuromuscular. No nosso caso, a ventilação é assistida controlada. Então, esforços inspiratórios do paciente que vão desencadear aqueles disparos. E tem duas formas dele sentir esse esforço. A pressão negativa, o paciente expande o tórax, ele sente que tem pressão negativa e aí ele manda o ar, ou por fluxo. Esse é um pouco mais sensível, porque por pressão ele pode gerar um pouquinho de atraso. Pela questão do fluxo, ele já sentiu que diminuiu, ele já manda. Existe também a ventilação mandatória intermitente, que vai um pouco ventilador, um pouco paciente, isso está, pelo que eu li, em desuso já. A ventilação espontânea com pressão de suporte, que a gente usa bastante, principalmente em desmame, que o paciente, ele faz praticamente tudo sozinho, mas o ventilador, ele joga uma pressão para ajudar, né, o paciente que está em reabilitação, que precisa de uma forcinha. Existe também Bilevo e o APRV, que são
mecanismos de dupla pressão que manda para o paciente, e esses modos de microcontrole e modos avançados de alça fechada. Esses tipos de modo são dois mais assim, relevantes para falar. Eles mandam feedback ciclo a ciclo. Então, a PAV, por exemplo, que é a ventilação proporcional assistida, conforme que o paciente vai esforçando, ela vai variando a pressão. Isso evita barotrauma, isso ajuda o paciente a se reabilitar, tudo com mais, assim, tempo, né? E a NAVA eu até não conhecia, tem uma sonda esofágica ao mesmo tempo, que vai mensurando a atividade elétrica do diafragma, quando ele trabalha, ela joga pressão. Tem também, que eu li, a ventilação de alta frequência, que ela é geralmente com volume corrente bem baixo, uma frequência bem alta. Não é muito utilizado, é mais usado em neonatos, em alguns casos, e uma hipoxemia refratária. Ele evita barotrauma, ele acaba sendo bom, mas em pacientes com SARA, ele teve um aumento da mortalidade nos estudos. Uma coisa muito importante também que vai acontecer, e a gente tem que estar preparado e tem que estar atento, é sobre as assincronias. Então, o paciente, ele não deixa o ventilador trabalhar, ele também não está ventilando adequadamente, ele ainda não está no tempo de extubação, né? E aí ele começa a entrar, e aí ele começa a ter todo, né, o desencadear disso. Então, como que a gente faz para tratar? Primeiro, a individualização de cada caso, olhar para o paciente e ver o que pode estar gerando isso. Então, ver a analgesia, se ele está com alguma dor, se ele está ansioso, temperatura ambiente, temperatura febre do paciente, desejo dele de falar, mordendo o tubo, etc. Para a gente ver o que pode melhorar nisso. E aí eu também fiz um pouquinho de desmame da ventilação, que é um assunto muito importante também. Então, assim, todo mundo sabe que o aumento do tempo de ventilação mecânica aumenta o risco de pneumonia associada à ventilação, trauma de vias aéreas, uso excessivo de sedativos, complicações hemodinâmicas, fraqueza muscular. Vale citar também as escaras de pressão, tempo de internação, custo hospitalar e, com isso, a morte e mortalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fazer uma intubação prematura também gera muito malefício, a intubação e tal. Então, assim, o que a gente tem que pensar em primeira mão? Primeiro, se foi revertido total ou pelo menos parcial o motivo daquela falência respiratória. E para isso não tem exatamente critérios bem definidos. Essa foto eu tirei do livro, então não ficou muito boa, mas eu gostei. Assim, critérios que você começa a pensar, pelo menos, que dá para começar a desmamar esse paciente. Então, ele está com nível de consciência bom, acima de pelo menos 12, o Glasgow dele, a oxigenação dele está boa, dá um nível mais fisiológico, a PIP, a FO2, a ventilação e a gasometria ali estão bem acopladas, tá trazendo um bom resultado, está estável hemodinamicamente, pressão boa, equilíbrio ácido básico, né, e o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, nesse paciente, a gente começa a pensar que podemos pensar em desmame. E aí, como que faz para fazer esse desmame? Existem alguns testes, né, que dá para fazer, e um deles, o que mais é estabelecido, é o teste da ventilação espontânea. Então, a gente deixa o paciente em ventilação espontânea, pressão de suporte e tal. Pode ser feito de 30 minutos a 2 horas e ver como é que o paciente fica. E isso pode ser feito uma vez ao dia. Tem vários estudos que foram vendo que se dava para testar mais de uma vez ao dia, e foi demonstrado que, no fundo, uma vez ao dia já é o suficiente. Ficar testando mais do que uma vez cansa, fadiga, mas esse paciente não traz bom resultado e não vai fazer com que ele seja estubado antes. Então, foi estabelecido que nesse valor já está bom. E aí, essa tabela também tirei do livro, critérios para falência do teste. Então, fiz o teste, né, não está respondendo. Por quê? Relação frequência respiratória, volume corrente, maior que 105, está saturando menos que 90, frequência respiratória subiu, tá maior que 35, acho que ele está equivocado. Está fazendo esforço respiratório, né? Frequência cardíaca subiu, aumentou, PA sistólica desregulou, e alteração do nível de consciência. O paciente ou está agitado ou está muito sonolento. Então, são coisas que fazem a gente pensar em parar um pouquinho e deixar para uma próxima vez. E aí, também tem bastante citados, assim, protocolos e screenings para isso. E isso é muito interessante, assim, porque pelo menos eu não vi, assim, nenhum protocolo exatamente estabelecido de, vamos estudar esse paciente. Então, o que a gente vai fazer? De quanto em quanto tempo? Que medicação que a gente vai tentar? Qual modo e tal? Aquela coisa ensaiada. Mas os estudos mostram que os hospitais que fizeram isso, até uma coisa multidisciplinar, enfermagem junto, a fisioterapia,
tiveram mais sucesso na extubação. Na maioria das extubações realmente não tiveram que reentubar, diminuiu a mortalidade, diminuiu o tempo de internamento e todos aqueles benefícios. E o uso da VNI também, né, que pode ser usado nessa questão do desmame. Obrigada. Obrigada, Fer, foi muito boa a tua aula, bem explicativa. Falar algumas coisinhas ali que acho que a gente tem que ter isso bem em mente, alguns conceitos que são bem importantes a gente saber, tá? Então, sempre quando a gente coloca um paciente na ventilação mecânica, a gente tem que ter um objetivo, né? Seja diminuir o esforço respiratório desse paciente, diminuir o trabalho respiratório, corrigir a hipoxemia, corrigir a hipercapnia. Tem alguns pacientes que a gente acaba colocando para proteger a via aérea, que não tem um problema pulmonar em si, né? E tem aqueles pacientes que a gente acaba sedando, entubando, em casos de choque refratário, mais para diminuir o consumo de oxigênio. Mas a grande maioria que a gente coloca na ventilação por problema de insuficiência respiratória mesmo, seja hipoxêmica ou hipercapnica, né? Seja por aumento do trabalho respiratório, hipoxêmico, hipercapnico, e a gente tem que ter um objetivo, tá? Além de ter o objetivo, a gente também precisa evitar que a gente piore esse paciente. A gente está colocando um ar dentro de um pulmão de forma artificial, num pulmão que já está lesado, que já está doente. Então, a gente tem que sempre ficar atento para a gente evitar que a gente faça mais lesão. Existem várias lesões que a gente pode fazer nesse pulmão. Estou colocando um volume de ar dentro de uma caixa torácica fechada, isso vai gerar uma pressão, né? Então, se eu coloco volume demais dentro desse pulmão, eu posso hiperdistender demais esse alvéolo. Então, eu posso fazer volutrauma. Como que eu faço para evitar o volutrauma? Ventilação mecânica protetora, 6 ml por quilo, tá? Se eu coloco esse volume a qualquer custo e eu estouro pressão, eu estou fazendo barotrauma. Como que eu evito o barotrauma? Tentando manter uma pressão de platô menor que 30, tá? Eu também tenho o atelectrauma. O que é atelectrauma? É um trauma por abertura e fechamento do alvéolo. Se eu não coloco uma PIP ideal para esse paciente, por exemplo, um paciente que tem pneumonia, que tem um edema agudo de pulmão inflamatório ou cardiogênico, ele precisa de uma PIP maior para manter esse alvéolo aberto. Então, para entrar aquele volume de ar, às vezes eu tenho que estourar muito a pressão desse pulmão. Ele está mais duro, está menos complacente. E se eu não deixar uma PIP ideal, toda vez eu vou ter que vencer aquela resistência. Então, como que eu evito a atelectrauma? Eu tentar manter uma PIP ideal que mantenha sempre aquele alvéolo aberto, que ele não tenha que vencer aquela pressão toda vez. E o paciente que fica fazendo barotrauma, volutrauma, atelectrauma, tudo isso gera inflamação, vai liberar mediador inflamatório e eu posso ter biotrauma. Se eu tenho biotrauma, que é liberação de marcador inflamatório, uma inflamação, esse pulmão mais para frente, ele pode fibrosar, tá? Então, é muito importante no paciente em ventilação mecânica a gente evitar VILI, tá? Biotrauma, barotrauma, telectrauma e volutrauma, tá? Como a Fer falou ali, eu tenho um sistema de ar comprimido misturado com oxigênio. Toda vez que esse paciente está precisando de muito oxigênio, quando eu aumento o O2, eu acabo diminuindo a quantidade de nitrogênio. E nitrogênio é essencial para manter o alvéolo aberto. Então, se eu tenho muito O2, pouco nitrogênio, a chance de eu ter colapso alveolar é muito maior, tá? Em relação à ventilação, a ventilação é o que modifica o que lava o CO2, digamos assim, né? Então, eu posso mexer na ventilação, mexendo no volume corrente e mexendo na frequência respiratória. Só que tem que lembrar que eu tenho uma área de espaço morto, eu tenho traqueia, brônquio, onde não tenho troca gasosa, onde não vai ser absorvido oxigênio e não vai ser exalado CO2.
Então, num paciente que tenha lá um volume corrente de 500 ml, mais ou menos, digamos que uns 100 ml eu vou ter de espaço morto, tá? E para eu saber o volume total de espaço morto que eu tenho a cada ciclo, a cada ventilação, eu multiplico pela frequência respiratória. Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Se eu tenho um paciente que pode estar lá com volume minuto de 5. Para ele ter um volume minuto de 5, ele pode ter um volume corrente de 500 ml e uma frequência respiratória de 10. O mesmo paciente pode ter um volume minuto de 5 litros, só que tem um volume corrente de 250 e uma frequência respiratória de 20. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho espaço morto. E o espaço morto total do ciclo, você multiplica a área de espaço morto, mais ou menos o volume de espaço morto, que vamos deixar 100, igual para os dois pacientes, pela frequência respiratória. Então, esse paciente que está com frequência respiratória de 20, ele tem mais área de espaço morto. Se ele tem um espaço morto fisiológico ali de 100 ml e a frequência respiratória de 20, ele tem 2 litros de espaço morto. O outro, que tem um volume de espaço morto de 100 ml e 10 de frequência respiratória, ele tem 1 litro de espaço morto. Então, quem que vai lavar mais CO2? O paciente que está com a frequência respiratória menor. Então, é melhor, quando eu quiser lavar CO2, mexer no volume corrente. Lógico que tem alguns pacientes que não toleram, que eu preciso manter a ventilação protetora, manter 6 ml por quilo, e mesmo assim eles não vêm sem lavar o CO2. Então, a única opção que eu tenho é aumentar a frequência respiratória. Mas tem que lembrar que para lavar CO2 é mais efetivo você aumentar o volume corrente. Em relação às fases do ciclo respiratório, então é muito importante a gente saber todos os ciclos. Quando você bater o olho no ventilador, você saber em qual modo o paciente está, né? Então, a gente tem a fase... Eu coloco geralmente o número 1 ali, o disparo, né? Disparo é o que abre a válvula inspiratória, que permite abrir a válvula inspiratória. E eu posso ter esse disparo a tempo, que a gente não usa, porque seria uma ventilação totalmente controlada, né? O ventilador vai abrir a válvula inspiratória e mandar o ar para o paciente, independente dele ter sinalizado, ter puxado ou não, isso no tempo que eu predeterminei. Então, é um disparo controlado. E eu tenho os outros 2 modos que a gente mais usa, que é um disparo a fluxo e um disparo a pressão. O que significa isso? O ventilador, ele detecta qualquer alteração de pressão que esse paciente faça. Então ali na curva de pressão, o ventilador, ele mostra que esse paciente, ele tentou interagir, ele fez uma deflexão negativa ali, então você está vendo que aquele paciente está entrando, porque a pressão começou a negativar, e daí o ventilador abre a válvula inspiratória e manda. Então, é uma ventilação assisto controlada com disparo a pressão. E também tem disparo a fluxo. Disparo a fluxo é quando o ventilador, ali no Y, ali, antes de entrar o ar, a gente tem um sensor ali que detecta qualquer alteração de fluxo. Então, se o paciente começou a querer puxar um pouquinho, aumentou um pouquinho o fluxo, o ventilador também já abre a válvula inspiratória e já manda esse ar para ele. Então, o paciente, ele sinaliza e o ventilador manda, tá? Então, é uma ventilação assisto controlada. E o que é a fase inspiratória? A fase inspiratória é a variável de controle, é o modo que eu deixei ali, a volume ou a pressão. Quando o ventilador atingiu aquele volume que eu predeterminei em VCV, ele vai abrir a válvula expiratória. Quando eu determinei que atingiu aquela pressão que eu determinei, ele vai abrir a válvula expiratória. Fecha a válvula ins e abre a ex, né? E a ciclagem, o que é ciclagem? A ciclagem é quando eu mudo
o ins para o es. Como que eu vou determinar o que vai ter, o que eu vou colocar ali que vai determinar essa mudança? Eu fechar a ins e abrir a es. Em PCV, a gente determina isso por tempo. Eu coloco lá um tempo inspiratório. E essa pressão que eu coloquei em PCV eu consigo controlar a pressão no tórax. Vai entrar um tanto de volume até aquela pressão que eu determinei. E eu posso, o tempo que vai chegar nessa pressão, eu também consigo controlar. Então, em PS e em PCV, eu tenho o rise time, que é a rampa, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, a ciclagem é isso, é a mudança da fase ins para a fase es. Em PCV, cicla tempo, em VCV, cicla volume, e em PS, cicla fluxo, a porcentagem de fluxo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada modo ventilatório. Então, em VCV, a gente tem uma variável que a gente controla, que é o volume, e a gente não controla o tanto que aquele volume que eu coloquei lá dentro, quanto que ele vai gerar de pressão, tá? Então, normalmente eu seto o alarme do ventilador para que não ultrapasse uma pressão de pico maior que 40, uma pressão de platô maior que 30, porque isso vai levar a barotrauma, tá? Como que eu determino esse volume? Eu determino pelo peso predito, não pelo peso real. Peso predito é pelo tamanho do paciente. Tem uma formulazinha que a gente usa, Beraleito, que sempre dá certo. Você pegar, no sexo masculino, você pegar a altura e diminuir 100. Isso dá o peso predito, você multiplica por 6. Aí você tem o volume corrente que você quer colocar. Para a mulher, é altura menos 105. Isso te dá o peso predito, você multiplica por 6 ml por quilo para deixar aquilo de volume corrente. Outra coisa importante é vocês saberem que em VCV, o fluxo ele é controlado, tá? É um fluxo constante. Então, em VCV, eu determino aquele volume, né? Tem várias curvas que a gente pode analisar. Então, você vai ter aquela curva do volume inspiratório, volume expiratório, tá? A curva de pressão é variável. Eu tenho lá a PIP, aí eu tenho a pressão de pico, que é quando entrou aquele volume máximo de ar que eu poderia colocar dentro daquele pulmão, vai gerar uma pressão de pico. Se eu faço uma pausa, o que é a pausa? É eu acomodar esse ar dentro do pulmão, é eu tirar a resistência. Se eu tiro a resistência, eu não tenho aquele fluxo de ar, então o fluxo cai a zero. Tem até uma figura ali que a Fer mostrou que tinha uma pausa. Quando eu faço essa pausa, eu tiro a resistência. Então, eu tenho a pressão real dentro do pulmão, tá? Então, eu tenho a pressão, o que é isso? A pressão de pausa, a pressão de platô. É a pressão dentro do pulmão, que é aquele ar que está entrando, está gerando dentro das vias aéreas. Essa pressão é muito importante, eu também manter ela menor que 30. Se ela ficar maior que 30, eu vou ter lesão pulmonar. A curva de fluxo em VCV, ela pode ser constante, quadrada, o fluxo é sempre a parte expiratória negativa, e eu posso ter a curva de fluxo decrescente, que é o mais fisiológico. Quando a gente inspira, a maior parte do ar entra nos primeiros segundos. Daí, esse ar ele vai passando na traqueia, nos brônquios, e ele vai se acomodando. A via aérea é menor, então ele acaba entrando menos ar, porque preencheu tudo e vai entrando menos. Então, e para expirar, a mesma coisa. Quando eu expiro, a quantidade maior de ar sai no primeiro segundo. Isso é constante de tempo. Já vou explicar um pouquinho mais para frente, que é um conceito muito importante também. Então, é isso. Em VCV, eu posso controlar o fluxo, tá? Em VCV, não tem rise time, porque isso é só impressão, tá? O que mais em VCV? Então, eu não controlo, não seto lá no ventilador diretamente a relação ins-es. Eu consigo controlar o fluxo. O que é o fluxo? É a velocidade que eu entrego o ar nesse pulmão.
eu posso colocar 500 ml, mas esses 500 ml eu posso entregar rápido ou eu posso entregar bem lento, tá? Eu mexendo no fluxo, eu altero o tempo inspiratório, consequentemente, tempo expiratório. Então, se você colocar um fluxo mais rápido, eu vou ter um tempo inspiratório menor. Se eu colocar um fluxo mais lento, um tempo expiratório maior. Em PCV, qual que é a variável de controle? A variável de controle é a pressão. Vai entrar o volume de ar que eu não vou controlar. Esse volume de ar que vai entrar nesse pulmão vai depender da complacência desse pulmão. Se um pulmão complacente, um pouquinho de pressão que eu coloque, vai entrar um monte de ar. Se é um pulmão de Sara, um pulmão duro, um pulmão com uma elastância alta, pulmão duro, eu coloco uma pressão super alta e não vai entrar tanto volume. Então, em PCV é importante que eu sete meus alarmes para garantir um volume corrente adequado para aquele paciente, senão eu posso posso hipoventilar esse paciente. Em PCV, o fluxo é livre, então a curva de fluxo em PCV sempre vai ser decrescente, tá? A ciclagem, como eu falei, é a tempo. Eu vou permitir o ventilador abrir a válvula expiratória quando eu determino o tempo inspiratório. Eu falo, eu quero que seja um tempo inspiratório de 0,9 segundos. Atingiu 0,9 segundos, ele fecha ins, abre esse, tá? Então, a ciclagem é a tempo, tá? E eu consigo controlar o rise time. O que é o rise time ou rampa? É a velocidade que eu vou atingir aquela pressão que eu predeterminei. Então, em PCV, eu coloquei lá uma pressão de 12. Eu posso atingir essa pressão de 12 rápido. Se eu atinjo rápido, eu tenho um rise time baixo. Ele sobe rapidinho. O rise time é pequeno. Ou eu posso atingir essa pressão mais devagar. Eu tenho uma curvinha em PCV, como eu determinei, não passa daquela pressão que eu predeterminei. Então, a curva de pressão, ela é reta, certo? Só que ela pode ser um reto assim, subir rápido, ou eu posso subir mais devagar. Isso é o rise time. Se eu deixar um rise time muito rápido, o fluxo é mais rápido. Um rise time baixo, desculpe, atingir aquela pressão que eu predeterminei rápido, o fluxo vai ser maior. Como o tempo inspiratório é fixo em PCV, o volume vai ser maior. Agora, se eu atingir aquela pressão que eu predeterminei mais devagar, vai entrar menos ar naquele tempo. Então, o volume é menor. Assim, você consegue controlar. Em PS, eu não controlo. Quem controla é o paciente. A única variável controlada é a pressão, né? Quando chegar naquela pressão, a frequência respiratória, o fluxo, tudo é o paciente que vai controlar. Porém, tem algumas formas que o disparo também é a tempo ou a o disparo pode ser a fluxo ou a pressão. E a ciclagem, eu vou fechar a válvula INS e abrir a válvula EX depois que eu atingir um fluxo inspiratório máximo. A gente consegue regular a porcentagem de ciclagem. Então, eu respirei, eu vou autorizar o ventilador a fechar INS e abrir a EX quando eu atingir 75% do fluxo. Ou eu vou fechar INS e abrir a EX quando eu atingir 50%, 30%. Toda vez que eu aumento a porcentagem de ciclagem, eu diminuo o tempo inspiratório. E toda vez que eu aumento, que eu diminuo a porcentagem de ciclagem, eu aumento o tempo inspiratório. Então, é uma forma de você também corrigir algumas assincronias. E em PS eu também tenho a rampa, que eu também consigo controlar aí um pouquinho o tempo que ele vai atingir aquela pressão. Outra coisa muito importante é vocês terem bem
o conceito de complacência, elastância e resistência, tá? Então, complacência é a capacidade que o pulmão tem de armazenar um volume de ar e gerar uma pressão, tá? Então, entrou aquele volume que entrou vai gerar uma pressão, e eu posso ter um pulmão muito complacente, que distende bem, ou um pulmão duro, um pulmão muito elástico, que não abre. Então, complacência é o contrário de elastância. Elastância, pense numa bexiga. Quando você pega uma bexiga e estica ela volta rápido. Então, ela tem uma elastância alta, uma complacência baixa. É isso que acontece no pulmão de Sara. Ao contrário do pulmão do IPOC, que tem uma complacência bem alta, porque ele já tem destruição ali do parênquima pulmonar. E o trabalho resistivo é o trabalho que o ar tem para chegar até o alvéolo. Então, isso envolve ali o tubo, secreção, o trabalho elástico é bem maior do que o trabalho resistivo. O trabalho resistivo é em torno de 35% e o trabalho elástico é em torno de 65%. E naquela curvinha lá que a Fer colocou lá, então, a gente vê lá que tem a PIP, o ar sobe, bateu a pressão de pico, eu faço a pausa, eu tenho o platô, do platô, se eu tirar a PIP, eu tenho a driving pressure. Então, a driving pressure é quanto que o alvéolo distendeu, é o que realmente importa para a gente conceituar ali lesão pulmonar, é o que a gente mais tem que respeitar é não distender, não exceder a driving pressure. Vários trabalhos mostraram que se eu distender demais esse alvéolo, é mais prejudicial para o paciente do que eu estourar ali um pouquinho da pressão de pico, de platô, tá? Então, vocês têm que sempre manter ali a driving pressure menor que 15. Essa é a melhor medida de ventilação protetora para o paciente. Então, normalmente, quando eu tenho uma pressão resistiva muito alta, eu tenho um problema obstrutivo, secreção, rolha, o tubo mal posicionado. E quando eu tenho uma pressão elástica muito grande ali, uma driving pressure grande, uma platô elevada, eu tenho um problema realmente pulmonar, um problema de complacência, de elastância. Então, é um pulmão restritivo, que não está conseguindo abrir.